vez, vamos para mais uma aula, para tentar entender um pouquinho de pequenos probleminhas que levam a gente para um buraco enorme no nosso pet shop. A aula de hoje será 7 passos para a gente ter uma tranquilidade financeira no nosso pet shop. Vamos lá? Eu sou Sandra Bellato, empresária do ramo de pet shop e médica veterinária há 23 anos. E eu vou te dizer que esses 7 passos parecem ser muito simples e eu demorei muito tempo, muitos anos e muitas dívidas para depois eu conseguir implementar e ter tranquilidade para trabalhar na área financeira da minha empresa. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Controlar as entradas no pet. Parece simples, né? Mas é exatamente, o primeiro passo é esse. Você precisa ter certeza de tudo que entra. Aonde está a dificuldade nisso? Que parece ser tão fácil, né? Fiz um banho, recebi o banho. Vendi ração, recebi uma ração. Acontece que no nosso dia a dia, nós cometemos pequenos errinhos e que às vezes tornam mais difícil esse controle. A modernidade também facilita algumas coisas, mas às vezes ela aumenta um pouquinho do nosso trabalho na análise financeira. O que eu quero dizer com isso? O cliente que já é cliente há mais tempo e tal, leva uma ração, cartão não passou. Sandra, chegando em casa eu te faço um Pix. Por mais que você peça, só me envia o comprovante assim que você fizer a entrada e tal, você precisa entrar na sua conta e conferir se esse Pix entrou. E só lançar no seu ajuste financeiro após a entrada desse recebimento. Cartão de crédito. Você não vai antecipar. Quando é que a gente coloca a entrada desse valor? Né? O dia que a pessoa paga, ele já tem que estar no nosso caixa. A gente só tem que saber que a gente vai receber isso 30 dias depois, tá? Mas a gente precisa lançar no dia o que a gente recebeu. O que a gente recebeu em crédito, o que a gente recebeu em débito, o que a gente recebeu em dinheiro. Eu já tenho no meu caixa, a gente já lança, para eu não ter que ficar fazendo o retrabalho de procurar cupom fiscal e ver qual é o valor que vai ser descontado pela maquininha. Então, a gente já lança. Quando eu vou lançar da folha do caixa, né, que já é no computador hoje, mas do meu caixa no computador, quando eu vou lançar esses valores para minha planilha financeira, eu já vejo tudo que entrou no crédito, qual que é o valor que eu pago para a maquininha. Eu já desconto aquele percentual e na minha planilha financeira eu já mando com o desconto. No débito a mesma coisa, eu já vejo quanto é que entrou, eu já desconto aquele valor e eu já lanço na minha planilha financeira sem aquele desconto. Sandra, precisa ser sempre assim? Não, você pode entrar aqui, colocar aquilo como uma entrada bruta, então entrou o valor cheio, a pessoa pagou R$100 no crédito, tá? Então você vai lá e lança os R$100 que ela pagou no crédito e depois você pode lançar esse desconto em despesas. Não vai ter diferença, tá? A única coisa é que você vai saber exatamente quanto que você pagou para a maquininha do cartão todo mês. Porém, todas as entradas precisam estar lançadas. Parece simples, gente, mas tem quando você começa a colocar um olhar em cima disso, você diz, putz, a vacina que eu fiz em casa eu esqueci de colocar ali. A ração que o vizinho de 2 quadras pediu pra gente levar lá, ele entregou o dinheiro e eu esqueci de lançar no meu caixa. Sempre podem existir essas coisas e a gente precisa diminuir o risco disso, tá? Então, assim, cuidado, olhar para as suas entradas. Esse é o primeiro passo em que a gente tem que estar com 2 olhos abertos. Tudo que entra. Segundo passo, se a gente controlou tudo que entra, nós temos que controlar tudo que sai. Então, a gente precisa saber de todas as despesas. Mais uma vez, a gente precisa ter planilha para isso. E eu gosto de anotar estas coisas que saem em 2 partes na planilha. Uma, custos. O que são custos? Custos é tudo aquilo que eu preciso para poder trabalhar. Então, eu dou banho em cachorro. O que entra dentro do custo? Água, o aluguel da casa, porque eu preciso da casa para poder trabalhar, o contador, porque eu preciso do contador para poder fazer as folhas de pagamento, o shampoo, os lacinhos, a luz.
né? Então, tudo que eu preciso, seja de estrutura, seja de funcionário, seja de produto, ele é um custo. Então, eu lanço todos os meus custos primeiro. Depois, eu lanço despesas. O que são despesas? É aquilo que eu não preciso necessariamente para trabalhar. Eu tenho, mas eu não tenho a obrigação de ter aquilo. O que vai entrar ali? Copinho do cafezinho, o café, as frutas que a gente leva, de repente, assim, eu tenho, às vezes, né, você pode colocar fruteiras para os próprios funcionários poderem dar uma lambiscada no meio tempo. Precisa disso? Não. É um conforto? É, mas não precisa. Então, isso é uma despesa. O cafezinho para o cliente lá na entrada, é legal? É, mas precisa? Não. Os brindes que a gente dá na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, é legal? É, mas precisa? É obrigatório isso para trabalhar? Não. Então, todas essas coisas que não são obrigatórias para você conseguir trabalhar, elas entram em despesas e ela vem em segundo plano. O porquê de fazer essas marcadas dessas saídas separadas? Custo é uma coisa que a gente passa a vida tentando diminuir. Então, sempre a gente vai tentar diminuir os custos da nossa empresa. E por onde que a gente começa? Pelas despesas. Porque tem coisas que às vezes a gente olha, é um luxinho, é um luxinho, é um luxinho. Mas esse luxinho aqui, ele tá sobrecarregando a minha empresa. De repente, não é mais tão essencial a gente ter esse tipo de custo ali. Aí a gente pode reduzir. Telefone celular, eu tenho? É obrigatório? Não. Mas vamos dizer que hoje ninguém mais fica sem o WhatsApp. Os clientes já gostam de mandar mensagem de WhatsApp. Eu só mando o WhatsApp para dizer que os animais estão prontos. Mas a gente pode, de repente, reduzir o plano da internet. No plano que a gente está, a gente olha, outro dia eu vi uma outra empresa me oferecendo um plano um pouco mais barato, né? O meu celular, que eu tenho um número do PET, ele não tem planos, tá? Eu coloco o crédito nele, beleza? Porque eu quero ficar com esse número para sempre, que é o número que eu divulgo. E os outros celulares, eu tenho outros celulares em que a gente conversa com a equipe e tal, esses eu tenho planos. Mas como a gente não passa esses números para clientes, a hora que vem uma outra empresa e me diz, eu quero um plano novo, mas vai ter que mudar de número, por mim tá tudo bem. Eu não dependo desse número deles, tá? Então, você vai separar, então, os custos, aquilo que você precisa, é essencial para você trabalhar, e abaixo você coloca as despesas, aquilo que é legal, mas que não é essencial para você trabalhar. Quando tiver que cortar custos, você começa sempre pelas despesas. E depois você vai subindo, analisa sempre tudo. Sempre, 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 a vida inteira. 50 anos de empresa, 50 anos de empresa, a gente olha para as despesas e para os custos e a gente tenta reduzir eles. Sempre. Tá? A gente nunca consegue zerar, né? Não tem como. Mas a gente sempre vai reduzindo. Fechado? Terceiro, uma das coisas que está na saída. Prolabore. Você precisa ser um assalariado da sua empresa. Não existe uma outra possibilidade que seja tão prática e tão certeira para o controle das contas. Então, assim, no dia 5 você paga os funcionários, a tua folha tá ali também. Você também recebe um prolabore, você recebe um salário. Como que você decide esse salário? Existem duas formas. A primeira, você vai olhar qual é o seu custo de vida. A escola das crianças, o quanto você gasta no mercado, o quanto que você precisa para roupas, o quanto você precisa se você paga aluguel, se você não tem casa própria. Você vai ver o seu custo. Fechado? Você viu ali o seu custo de vida. Sandra, o meu custo de vida é R$7.000. Adivinha qual vai ser o seu prolabore? R$7.000. Beleza? Até aqui, raciocínio feito? Feito. Aí você vem para as contas da empresa. Se eu colocar o prolabore de R$7.000, a minha empresa consegue me pagar? Esse prolabore está dentro da realidade da minha empresa? Vamos lá fazer conta. Você vai olhar tudo que entra, tudo que sai. Você pode até fazer isso por cima através do fluxo de caixa, que é olhar tudo que entrou no mês e tudo que saiu no mês. Consegue ter R$7.000 ali no meio? Lembra que fluxo de caixa não é o que a gente olha para ter lucro, né? Mas você pode até utilizar por cima, porque às vezes já nessa conta simples do fluxo de caixa,
você já percebe que você não pode ter um Prolabore de R$ 7.000. E se a sua empresa não controla esse Prolabore, você vai ter que reduzir o seu custo de vida. Ou, a um primeiro momento, você precisa ter uma outra fonte de renda também. Por exemplo, eu tenho um pet shop que eu trabalho o dia inteiro. Eu preciso de um Prolabore de R$ 7.000, mas o meu pet só consegue me pagar 5.000. Da onde eu posso tirar esses outros 2.000? Cara, eu vou fazer bolo à noite para vender para fora. Você vai dar aula de banho e tosa em algum lugar. Você vai fazer bico em alguma outra empresa. Se a tua empresa não paga o Prolabore que você precisa e você não consegue reduzir o seu custo de vida, você precisa tirar essa diferença desse valor que você precisa de outra fonte. Porque senão você está quebrando a sua empresa. Pense em você como um funcionário da sua empresa. Chegou um funcionário lá, topzera. Pense num funcionário que faz tosa maravilhosamente bem, que é educado, que atende bem os clientes, que é responsável, que é honesto. Só que assim, você consegue pagar um salário que é o piso lá de R$ 2.500 para ele. Só que ele quer 4.000. Ele é topzera. O cara merece os 4.000. Se a sua empresa não tem condições de pagar, você contrata ele? Não. Se a sua empresa não tem condições de pagar, ela não pode contratar um funcionário. E é exatamente assim que você tem que pensar. Se a sua empresa hoje não pode pagar o Prolabore que você precisa primeiro ter conseguido essa informação. Você tem que saber qual é o seu custo de vida e você tem que saber se a sua empresa consegue pagar. Se ela consegue, fechado. Se ela não consegue, ou você tem que reduzir o seu custo de vida, ou você tem que achar uma outra fonte de renda. Eu digo que é provisório, porque conforme a gente vai organizando a nossa empresa, o nosso lucro vai aumentando. Aí, de repente, dali um tempo, o seu salário, o seu Prolabore necessário já cabe dentro da sua empresa. Daí você pode parar de fazer o seu segundo serviço, a sua segunda fonte de renda e ficar com um pet shop. Tudo certo. Tudo tá sempre certo, desde que você consiga ter lucro, tá? Então, não existe uma fórmula que é errada. Ai, Sandra, eu trabalho e eu tiro metade do valor do que eu preciso, eu tiro de Prolabore, o resto eu pego do lucro do final do mês. Cara, se você tá tendo lucro todo mês, beleza. Só que você tem que lembrar que se você não tiver lucro por algum motivo, lockdown de 30 dias, tu ficou 30 dias sem trabalhar, vai ter lucro? Você vai conseguir tirar o seu Prolabore e mais o essencial do lucro. Então, assim, a gente tem que lembrar que existem meses que a gente tem alguns probleminhas. Tem meses que não são tão bons quanto outros. Então, nunca conte com parte do lucro da empresa para cobrir as suas despesas pessoais. Conseguiram entender isso? Olha a importância de você saber disso, tá? Dentro do meu curso ali, eu ensino junto, né, com o curso, a gente tem um módulo de custo financeiro pessoal, justamente para você poder saber qual é o seu custo de vida, se programar para meses que você vai ter gastos maiores. Por exemplo, no meu aniversário eu vou querer fazer uma festa, então no mês do meu aniversário eu vou ter um custo maior de R$ 1.500, entendeu? Ou vai ter o mês X que eu tenho que comprar todo o material dos meus filhos, então no mês X eu vou ter R$ 3.000 a mais de custo. Então a gente consegue se organizar para dividir isso em 12 meses. Olha a importância de você ter uma organização financeira pessoal para decidir o seu Prolabore. O porquê disso? Sandra, peguei um Prolabore de 3.000. Beleza, você se paga o Prolabore de 3.000. Mas daí lá no meio do mês, você precisou pagar, sei lá, o teu cartão de crédito pessoal. Aí você vai lá e rouba dinheiro do caixa da sua empresa. Aí o seu filho teve uma festinha de aniversário, você teve que comprar um presente. R$ 150 você rouba da sua empresa. Então, você fez um Prolabore calculado de forma errada e daí, depois disso, você começou a assaltar a sua empresa. Adivinha o que acontece com a sua empresa? Ela quebra. E vocês viram que em nenhum momento aqui eu falei em qualidade de serviço. Você pode ter o melhor serviço da sua cidade. Você pode utilizar os melhores produtos. Você pode ter os melhores funcionários. Se você assaltar a sua empresa por questões pessoais, você vai quebrar a sua empresa. Então, esse terceiro passo do Prolabore, ele tem que estar dentro da sua mente.
de que você precisa ser um assalariado da sua empresa. Aí vamos falar então do que você faz com o lucro. A empresa é minha, o lucro é meu. Mais ou menos, tá? A sua empresa precisa ter um caixa de segurança. Então, por exemplo, vamos supor que no mês de janeiro, você tirou o seu Prolabore, que você precisava tirar, e essa empresa deu 3.000 de lucro. Você pode guardar esse dinheiro, não pegar para você. No mês de fevereiro, você tirou o seu Prolabore e a empresa deu R$ 2.500 de lucro. No mês de março, você tirou o seu Prolabore e ela deu R$ 5.000 de lucro. Olha só, você já tem R$ 10.500 de lucro em 3 meses. O que você acha de repente você deixar pelo menos 50% desse valor para a empresa e pegar para você como lucro apenas 50%? Quanto mais você consegue deixar de caixa da sua empresa, mais segurança e certeza você tem de que ela será uma empresa que vai durar por muito tempo. Porque se você tem caixa, se você tem reserva da empresa, você consegue passar por cima dos problemas. Se o problema for financeiro, você tem uma reserva. Entendeu? E é por isso que a gente não deve passar a mão no lucro da empresa todo mês, porque eu só falei meses maravilhosos. Mas vamos supor que em junho algo não saiu tão bem. Meu Deus, em junho algo não saiu bem e eu tive um prejuízo de R$ 1.000. Lembra que a gente teve um lucro de 3.000, a gente teve um lucro de 2.500, a gente teve um lucro de 5.000? Qual que é o problema de eu ter um mês com lucro, com uma perda de R$ 1.000? Nenhuma. Vamos falar em aspectos financeiros? De investimentos, quando a gente começa a fazer investimentos, vamos dizer que você começou a investir em ações. O que significa investir em ações? Comprar um pedacinho de uma empresa. Se você já investe ou já estudou alguma coisa de investimento, você já ouviu falar que investimento em ações é um investimento a longo prazo. Por que esse investimento é a longo prazo? Porque você não pode ficar desesperado porque naquele mês você ganhou 3%, no mês seguinte você perdeu 1%, no outro mês você ganhou 5%, no outro mês você perdeu 2,5%, porque senão você pira quando você perde. Só que na média de um tempo longo, as ações tendem a crescer. E é exatamente a sua empresa, se você não tem sócios, você está investindo em 100% das ações da sua empresa. E esse investimento é a longo prazo. Então, se você está tendo lucros de 5.000, 3.000, 2.500, se você tiver um mês que você teve um prejuízo de 1.000, isto não é um problema real. Desde que você não tenha tirado todo o lucro da sua empresa e colocado no seu bolso e gastado tipo, se fui pobre não me lembro. Conseguiu entender qual é a associação? Então, se a empresa é sua, você tem 100% das ações dessa empresa e ações sempre é um investimento de longo prazo. Então, você não retira o lucro da sua empresa todos os meses. Você precisa ter um caixa de segurança. Algumas empresas fazem essa retirada de lucro uma vez ao ano. Então, sobrevivem o ano inteiro com o seu Prolabore. Então, esta é a sua vida. Você é um assalariado na sua empresa. Você tem um Prolabore. No final do ano, juntam-se todas as informações e vê qual foi o lucro daquela empresa. Parte desse lucro retorna para a empresa ou como investimentos, melhorias, reformas, né? Ou próprio como um caixa de segurança se ainda não tem isso. E parte desse lucro é dividido entre os associados. Que isso tem entrado na cabeça de vocês. Vocês estão vendo a importância do Prolabore e a importância de calcular corretamente o seu Prolabore. Fechado? Esse foi o terceiro passo. Quarto passo, a análise das despesas e dos custos. Justamente para quê? Lembra que eu falei que eu já anoto separado? Então assim, ó, o seu Prolabore, ele entrou agora nessas despesas. Depois que você já decidiu o seu Prolabore, você vai analisar também todas as outras despesas que você tem. Consigo reduzir internet? Consigo reduzir valor de celular? Consigo diminuir a perda e o desperdício de material na produção dos serviços?
Consigo diminuir despesas de aluguel? Né? Consigo ligar para a imobiliária e negociar o valor do meu aluguel? Consigo negociar com o meu contador? O que é que eu consigo negociar que eu consiga diminuir as minhas despesas? Nós vamos passar uma vida tentando reduzir despesas. Nunca. Você pode ter 50 anos da sua empresa, você ainda vai olhar para todas as suas despesas e observar o que você pode reduzir ali. Então você precisa ter essa análise. Quando a gente para claramente e olha uma lista de coisa que a gente pagou, putz, o que é que eu consigo reduzir? Uma das ações que eu tomei, tá, para reduzir despesas, né? Quando eu comecei a pensar em me organizar financeiramente, uma das coisas que eu tive que fazer, eu selecionei fornecedores. Por quê? Eu tenho alguns fornecedores que são exclusivos, só tem um fornecedor que vende aquela mercadoria que eu preciso, da marca que eu preciso, né? Como é o caso de rações, por exemplo. Tem algumas rações que só tem um distribuidor por região, né? Então, se você trabalha com aquela ração, você precisa comprar daquele distribuidor. Agora, tem outros distribuidores que eles têm pautas muito similares. E daí, o que acontece? Você tem um pedido mínimo de R$ 600. Você foi fazer um pedido, montou, deu 350. Putz, você acaba comprando um pouco mais para poder chegar nos R$ 600, que era o mínimo daquele fornecedor. O outro fornecedor que tem uma pauta similar, você foi fazer um pedidinho, deu R$ 150. O pedido mínimo dele é 700. Você acaba fazendo para fazer o pedido. O que eu fiz? Eu cortei fornecedores. Eu comecei a olhar quais tinham os preços melhores e os que tinham os produtos que eu mais precisava, né? Às vezes tem uma diferença entre um produto ou outro. E eu simplesmente fiquei com um fornecedor só. Ao invés de eu ficar tendo que fechar pedido com vários, eu comecei a fechar com um só. Simples assim. Depois de estabilizada financeiramente, já com todas as minhas contas em dia certinho, alguns destes outros eu voltei a trabalhar. Por quê? Porque eles tinham produtos que só eles tinham, não eram essenciais para o meu trabalho, mas que eu gostaria de ter na minha empresa. Mas eu já conseguia fazer tranquilamente um pedido no valor mínimo dele. Então depende, lembra que eu falei que não tem certo e não tem errado? Tudo depende da sua situação financeira. Se você tá legal, você pode fazer esses pedidinhos que às vezes você nem tá precisando tanto, mas que você quer fazer porque são mercadorias que você quer ter na loja. De repente chamam atenção, são produtos que você acha essencial para a saúde do animal e que você gosta de vender. Aí você pode ter, sem problema nenhum, tá? Então, análise das despesas de tudo, inclusive do seu prolabore, para saber se ele cabe dentro dos rendimentos e das entradas do seu pet shop. Então, até o seu prolabore entra em análise de despesas. E já que você tem um prolabore, não fique assaltando a sua empresa. Eu vou ali comprar tal coisinha, pega o dinheiro do caixa. Vou ali fazer tal coisa e pega o dinheiro do caixa. Você tem o seu prolabore. Fechado? Quinto passo, para você ter mais tranquilidade. O porquê que o título foi tranquilidade? Porque no começo você tem que colocar tudo isso em mãos e organizar. Mas depois que isso aí tá organizando, sabe quando tu bate o olho, já tá no computador, né? Eles já vão te dar praticamente as contas prontas. Você olha ali, ó. Não, tá tudo certo para esse mês. Não, tá tudo certo. Mês que vem já tá top. Já sei quanto eu tenho de conta, já sei qual é a média do que entra, já sei tudo, então tá tranquilo. Isso te traz exatamente tranquilidade. Então, qual que é o quinto passo? O quinto passo é ter um fluxo de caixa perfeito. O que é um fluxo de caixa perfeito? Fluxo de caixa é tudo que entrou diminuído de tudo que saiu naquele mês. Esse é o fluxo de caixa. Vai olhar tudo que entrou naquele mês e tudo que saiu daquele mês, tá? Esse é o fluxo de caixa, então você tem que ter anotado tudo. Veio o jardineiro cortar grama, o valor do jardineiro tá ali. Peguei uma free para me ajudar na sexta-feira, o valor da free está ali. Passou o cara vendendo brigadeiro e eu comprei brigadeiro para a equipe com o dinheiro do caixa da loja. O dinheiro do brigadeiro que eu comprei para a equipe tá no caixa da loja. Tava um calor infernal e passou picolézeiro, comprei picolé para a equipe.
O valorzinho do picolé, os 15 pila do picolé tem que estar anotado ali. Então, tudo precisa estar anotado ali. E você faz um fluxo de caixa para saber como é que foi. Fluxo de caixa não diz se a sua empresa tem lucro, porque no fluxo de caixa não tem os gastos sazonais. Então, às vezes o fluxo de caixa deu positivo, mas você teve prejuízo. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes o fluxo de caixa deu negativo, mas a sua empresa foi positiva. Agora eu confundi a cabeça de vocês, legal, né? Vamos lá. Por que o fluxo de caixa pode ser negativo e a sua empresa ter tido lucro? Um exemplo fácil. Dezembro você pagando o 13º. Se você guardou o valor do 13º todo mês, aquilo ali já estava no custo mensal da sua planilha financeira. Então, você já guardou aquilo todo mês, que é o que você tem que fazer. Só que em dezembro, você mostra que no seu caixa saiu o 13º inteiro. Mas talvez não tenha entrado todo o valor para cobrir isso naquele mês. E tá tudo bem. Por quê? Porque você fez o caixa do 13º todo mês. Então, quando a gente vai fazer a análise financeira, a gente vê que a sua empresa continuou tendo lucro. Só que naquele mês o fluxo de caixa foi negativo e tá tudo bem. Entendeu? Porque a gente já sabe que está tudo bem. Então, um fluxo de caixa bem feito só para você poder analisar, olhar aquilo e dizer: não, foi tudo tranquilo. Tá tudo sob controle, tá tudo legal. Então, o quinto é o fluxo de caixa. Sexto, controle de hora extra de funcionários. A hora extra é uma hora cara e você precisa ter controle sobre ela. Compensa pagar hora extra para funcionário? Compensa, mas se você não precisar, é melhor. Às vezes, organizando horário de chegada, de saída dos clientes, sabe? Pedindo para os clientes trazerem mais cedo, você evita algumas horas extras de clientes, de funcionário, que são horas caras. Então, fique de olho nas horas extras. Esse é um sexto passo. Agora, Sandra, os meus funcionários fazem 4 horas, 5 horas extras semanais. Compensa eu contratar um novo funcionário ou compensa eu pagar hora extra? Compensa pagar hora extra. Porque o novo funcionário vai ter muitos outros custos, né, embutidos ali. Agora, Sandra, eu estou fazendo 200 cães por semana. Meus funcionários estão fazendo 5 horas extras por dia. Mas em vários dias da semana eu tive que dizer não para clientes porque eu não tinha horário para eles. Opa, se você tem espaço físico, tá na hora de contratar um novo funcionário. Por quê? Porque esse funcionário pode diminuir as horas extras dos seus funcionários atuais, mas ele pode agregar todos esses clientes para quem você está dizendo não. O cliente que você está dizendo não, você pode ter dito não para um banho de 50, 60 reais. Fechado? Mas esse cliente pode entrar na tua loja e comprar uma ração de 260, ele pode utilizar o hotel que você tem anexo, ele pode querer deixar o cachorro na creche 3 vezes por semana, ele pode ser a pessoa que compra roupinha 2 vezes por mês para deixar o cachorro dele estiloso. Então, assim, o cliente que você está dizendo não, às vezes pode ser o melhor cliente que você vai ter na vida e você está dizendo um não para ele. E daí você disse não para ele porque você estava tosando um cachorro que vem enosado toda semana, que o cara não quer pagar o desembolo, ele ainda atrasa para pagar o plano de saúde. Tá entendendo? Que às vezes tu tá dizendo não para a fortuna que tu pode ter no pet, com trabalho com leveza, com alegria, para tentar manter aquele que às vezes não está sendo bom para você. Então, se você está tendo que dizer não para clientes e além de tudo ainda está pagando hora extras para os seus funcionários, aí pode ser a hora de você contratar um novo funcionário. Isso se você tem espaço físico para aumentar. Sandra, eu não tenho espaço físico para aumentar, a minha agenda está lotada e eu estou dizendo não para um monte de cliente maravilhoso. Tá na hora de você aumentar o teu ticket médio. Tá na hora de você aumentar o seu valor. Sandra, mas o valor de mercado é o valor que eu tô fazendo. Beleza.
Se você aumentar, por exemplo, 10%, talvez você tenha uma perda de 5 a 10% dos seus clientes. Só que você abriu vaga para esses novos clientes que gostariam de estar contigo e talvez sejam os melhores clientes da sua vida. Então a nossa agenda nunca pode estar 100% lotada. Ela tem sempre que ter uma vaguinha ali para o cliente novo. Entendeu? Ela sempre tem que ter uma vaguinha. Não é interessante que a gente comece a dizer não tem horário, hoje não dá, não tem horário, hoje não dá, porque as pessoas vão perguntar isso uma ou duas vezes e elas não voltam mais para perguntar. Por quê? Ah, me disseram que lá é bom, mas lá nunca tem horário e ela não tenta mais. Além de que ela não se sentiu pertencente, ela não se sentiu entendida. Porque o cachorro dela não é um cachorro para tomar banho, é o filho dela, é o cachorro dela que precisava de um banho. Então, se você disser um não, você está dizendo um não para o filho dela. Você entende que é uma coisa, às vezes a gente trata com naturalidade, né? Ah, hoje eu não tenho tempo para dar banho em mais cachorro. Como mais cachorro no geral. Mas para quem está ouvindo, nossa, ela não se interessou em dar banho no meu cachorro. Então, não é legal a gente estar com a agenda 100% lotada. Sempre tenha uma vaguinha para os clientes novos. Porque essa história de nunca tem vaga, nunca tem vaga, nunca tem vaga, também se espalha como fofoca na cidade. Se você mora numa cidade menor, pior ainda, tá? Então, hora extra, até um certo X vale a pena pagar, passando disso, não. Aí já compensa você ter um funcionário novo ao aumentar o teu ticket médio. Entendido? Sétimo, desperdício de insumos e mercadorias. Cara, de tempos em tempos você tem que parar e pensar nesse tópico. E é parar e pensar, aonde eu estou tendo desperdício? Ah não, Sandra, aqui a gente controla e não tem desperdício. Tem. Toda empresa tem desperdício. Tem desperdício de papel, tem desperdício de mercadoria que vence na prateleira, tem desperdício de insumos. Ah, shampoo lá aqui. Joga shampoo em cima do cachorro feliz, cantando um funk que tá tocando ali na hora, e eu tô ali feliz com aquilo ali. Sempre tem desperdício. Sempre tem como melhorar. Eu vou te dizer que eu fui uma abençoada e recebi pessoas maravilhosas na minha vida, porque uma das coisas que a gente tinha um desperdício muito grande era no shampoo, tá? E eu tenho um funcionário que simplesmente ele tem um controle sobre gastos de coisas, ele faz isso na vida dele pessoal e ele trouxe isso como um benefício maravilhoso para dentro da minha empresa. Então, eu não precisei mais me preocupar em dizer como que vai ser a diluição do shampoo, quanto que você põe, o quanto que você vai gastar, porque ele mesmo fazia esse cuidado para mim. Às vezes eu queria experimentar um shampoo novo que diziam, é maravilhoso, é super premium, rende e deixa a pele dos animais maravilhosa, já hidrata, isso é isso, tem aquilo. Tá, vamos experimentar, ver se o shampoo é tudo isso mesmo. E eu entregava para ele. E ele já me dizia, Sandra, o shampoo até é bom, mas ele gasta financeiramente tanto X a mais do que o anterior. Ele já me dava isso pronto. Todo funcionário faz isso? Não. Isso precisa ser uma característica pessoal do funcionário ou você treinar ele para isso. Ou você olha alguém da sua equipe que consiga fazer isso, que faça para você. Eu ganhei naturalmente, porque ele veio de presente para mim. Mas não é assim que funciona. Às vezes você tem que pegar o funcionário e treinar. Ó, como é que você vai medir a quantidade de shampoo que é usada? Como que você vai fazer o cálculo de quanto sai por ml? Você tem que ver o quanto foi gasto no mês por animal. Né? Porque assim, nesse mês a gente gastou R$ 500 de shampoo, no mês seguinte gastou 700, mas nesse mês a gente fez 1.000 cachorros e no outro mês a gente fez 2.000. Então a gente tem que saber o quanto foi por animal, numa média. Então você precisa ensinar o seu funcionário a fazer isso, mas você tem que ter controle. Produtos que vencem. Você pode, por exemplo, uma vez por semana, dar uma olhada em tudo que vai vencer em 2 meses, 3 meses e colocar ele num lugar específico da sua loja. Porque daí você já sabe que quando você tiver que indicar alguma coisa ou quando o cliente vier buscar, você sabe que são aqueles ali que você tem que indicar. Aqueles que estão ali naquela região já são os que precisam vazar da sua loja com urgência. Entendeu? Então isso já é uma dica. Então nunca feche os olhos para isso. Né? Eu já tive 14 cães.
E nesta época, eu tinha perda de ração grande, cara. As minhas rações venciam na loja. A gente acabava comprando aquelas promoções que eles dizem assim: compre 30 pacotes e você vai ter 5% de desconto. Só que daí 10% daqueles pacotes eu não vendia e venciam. Adiantou meu desconto? Não. Então você tem que saber qual é o seu giro na loja. Na época eu não tinha isso. Só que daí o que acontecia? Os meus cachorros acabavam comendo essa ração que estava vencida. É o ideal? Não, porque isso não é saudável para o cão. Pela ração estar vencida? Não, a ração ela dura um período depois do vencimento, sim, não tem problema. Mas fazer troca de ração do animal não é saudável. Então, né, hoje eu já não tenho mais todos esses cães também, né? Então, hoje, antes do vencimento, quando eu vejo, eu já dou para ONGs. Entende? Mas hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse problema de vencimento de ração. Quando vence é um pacotinho ou outro, normalmente pacote pequenininho. Então hoje a gente já não está mais tendo. Por quê? Porque eu já sei o quanto que eu vendo de cada ração em cada mês. Então eu já consigo fazer as minhas compras mais direcionadas para isso. Beleza? Vamos recapitular quais são todos esses passos? Primeiro, entradas. Beleza? Segundo, saídas. Terceiro, prolabore. Gente, escutem essa aula 10.000 vezes para vocês entenderem aquela parte do prolabore, tá? Então, terceiro, prolabore. Quarto, a análise das despesas. Sempre temos que pensar em reduzir as nossas despesas. Quinto, fluxo de caixa. Fluxo de caixa não nos diz lucro, mas diz muito sobre a nossa empresa, e o fluxo de caixa pode inclusive ser negativo e a nossa empresa não estar nos dando lucro, certo? Então é a análise financeira que nos dá o resultado final, mas o fluxo de caixa tem que estar perfeito para você poder chegar nessa análise financeira. Então, quinto, fluxo de caixa. Sexto, hora extra de funcionários. Quando reduzir as horas extras, quando contratar um funcionário novo ou quando a gente deve aumentar o ticket médio da nossa empresa. Sétimo, desperdício de insumos e mercadorias. 7 passos que, se a gente fizer rotineiramente na nossa empresa, nos trazem uma tranquilidade maravilhosa. Por quê? Porque depois que isso está organizado, a gente bate o olho e a gente sabe o que está acontecendo. E daí a gente diz assim: meu Deus, eu tenho 40 mil de custos para o mês que vem. Mas eu estou tranquila. Por quê? Porque eu já tenho caixa para isso guardado, porque eu já sei que vai entrar, eu tenho cartões para entrar no mês que vem e tá tudo certo. O que isso trouxe para mim? Tranquilidade. Gente, administrar um pet shopping não precisa ser penoso. O nosso trabalho tem que ser leve e divertido. Ele pode ser trabalhoso? Pode, ele é trabalhoso, mas ele precisa ser leve e divertido. E tem coisa mais leve e divertida do que você olhar lá? Lucro? Uau! Põe um cheque lá. Lucro positivo. Não tem coisa mais leve e divertida que isso? Para isso, você precisa ter a sua organização financeira. Galera, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Gostaram desse vídeo? Curte e segue o meu canal, ok? Beijo e fiquem com Deus.